A Constituição de 88, na redação original do artigo 226, parágrafo 6º, também condicionava o divórcio à prévia separação judicial nos casos previstos em lei, mas reduzido o lapso temporal para 1 ano, além da possibilidade de a separação prévia ser apenas de fato aí por 2 anos. Então, ou a separação judicial por 1 ano podia pedir o divórcio, ou a separação de fato por 2 anos podia ter pedido o divórcio. Diante do novo quadro normativo, a lei do divórcio foi alterada em 2 oportunidades, Lei 7841 e Lei 8408, para, em primeiro lugar, prever o divórcio por separação de fato. 2, revogar a limitação a 1 pedido de divórcio por pessoa. E 3, reduzir o Para o prazo voto, de excelentíssimo senhor separação ministro judicial Luiz prévia do Fux, divórcio, ministro relator do que pode feito. separação Na judicial pauta, recurso extraordinário ruptura da número vida em comum. 1167-478, EGBMC contra SMC. Senhor presidente, apenas como o ambiente está tão leve, um tema tão candente, quando eu estava estudando o tema, em que revogou-se a limitação a 1 pedido de divórcio por pessoa, eu me lembrei de 2 fatos que me chamaram a atenção, fatos reais. Em primeiro lugar, eu tenho um amigo cujo pai se casou 10 vezes. Divorciava, casava de novo, divorciava, casava de novo. E me lembrei de uma frase muito espirituosa de Pontes Miranda, que o segundo casamento é a vitória da esperança sobre a experiência. Então, isso me chamou a atenção quando eu vi aqui a redução da limitação do divórcio. A dissolubilidade incondicionada ou não causal do vínculo matrimonial como elemento de direito de constituir família. Como se pode perceber, dentro do histórico traçado, a dissolubilidade do casamento, e em termos, ela pode se dar, apresenta-se na era contemporânea amalgamada à concretização da liberdade e da igualdade de gênero nas famílias no direito secularizado. Não é demasia destacar, mais uma vez, que o poder constituinte originário afastou qualquer possibilidade de compreender-se que a dissolução do casamento traduz desproteção da família. Ao contrário, representa a ruptura de uma das formas de proteção da família, de manifestação dos direitos de liberdade e igualdade nas relações familiares. Tanto casar-se como divorciar-se resultavam, já à luz da redação originária, abrangidos pelo direito de constituir família. É verdade. O mesmo direito que as pessoas têm de constituir família, elas têm o direito de dissolver o vínculo matrimonial. Nós obtivemos a informação de que 50% das famílias brasileiras eram espontâneas. Nunca tinha havido passado por aquele lar um padre, nem um juiz. Mas ali havia amor, havia filhos e havia um casamento que a Constituição denominou de união estável. A compreensão aqui adotada, no sentido de que a supressão traduz silêncio eloquente a afastar condicionamentos causais ou temporais para o divórcio, é reforçada pela justificação da proposta de emenda que originou a emenda constitucional 66/2010, a evidenciar a pretensão de retirar as condições originalmente impostas e superar a pretérita lógica da separação judicial e do regime causal. E aqui, então, eu trago a exposição de motivos, onde, inclusive, se elimina, conforme tive a oportunidade de debater e conversar com o ministro Zanin, se elimina nessa exposição de motivos a figura, essa é a mens legis, é a ratio legis, eliminar-se a figura da separação. O cenário pós-88, portanto, o outro, agora é ainda mais restrito no que diz respeito à regulamentação infraconstitucional possível, uma vez estabelecida a dissolubilidade em curto enunciado, mas de grande significado. Feita a supressão da segunda parte do artigo 226, parágrafo 6 da Constituição, não para manter ou ampliar, mas para reduzir a margem de conformidade do legislador. Então, essa nova introdução do poder constituinte derivado foi exatamente para não permitir que
que o legislador crie condicionantes para que haja o divórcio. A parte deu a essa redação da Constituição, e aí nós podemos aplicar aquele velho provérbio de Carlos Maximiliano, em clare, cessa de interpretácio, ela entende como uma norma programática, que, na verdade, é uma norma que estabelece um direito com, digamos assim, normatividade suficiente. As partes podem promover o divórcio direto. E é assim, senhor presidente, então, que eu estou respondendo à repercussão geral, votando no sentido de negar provimento ao recurso ordinário e fixar a seguinte tese: a emenda constitucional 66 de 2010, ao alterar o artigo 226, parágrafo 6 da Constituição, estabeleceu a dissolubilidade incondicionada ou não causal do casamento, independentemente de qualquer requisito temporal ou causal, pelo que inviável exigir prévia separação judicial ao divórcio. A separação judicial normatizada no plano infraconstitucional para regular o regime constitucional anterior da dissolubilidade matrimonial condicionada ou causal não foi recepcionada pela emenda constitucional 66 de 2010 e assim, com a devida vênia, mas ainda aguardando os debates que se realizarão, então, assim, não subsiste como instituto autônomo. Estou concordando integralmente com o voto do eminente relator Luiz Fux, parabenizando Vossa Excelência pela solução dada ao caso concreto e também pela tese que vai ser posteriormente discutida. Entendo, efetivamente, que a emenda constitucional 66, dando uma nova redação ao artigo 226, parágrafo 6º, ela tem eficácia plena, de modo que a separação judicial não mais subsiste no nosso ordenamento e tampouco é requisito para o divórcio. Dentro dessa perspectiva, o meu voto, no que tange ao instituto do divórcio, é integralmente aderente ao eminente relator. Mas, ainda que por visões distintas, na tentativa de preservar justamente aquela que muitas das vezes é a parte mais frágil no processo, é a que mais sofre dentro de um contexto dessa natureza. Eu mantenho e voto no sentido de preservar a constitucionalidade da separação judicial como instituto autônomo em relação ao divórcio, a partir de uma interpretação sistêmica e conforme da Constituição.